Fala turma, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e nessa oportunidade nós vamos fazer a correção da última atividade que nós aplicamos e consequentemente continuar com as explicações do conteúdo. Estamos fechando a primeira unidade e depois dessa videoaula vocês receberão um material contendo uma avaliação diagnóstica da unidade. Vocês só vão me devolver essa atividade na próxima terça-feira e eu quero pedir do fundo do meu coração. Pessoal, leia a atividade. Vocês estão apresentando uma dificuldade muito grande sobre interpretação. A gente percebe que vocês não conseguem resolver os problemas porque vocês, além de ter preguiça, de pensar, de armar o conteúdo, de elaborar as questões, os algoritmos, vocês não querem ler o problema. Só existe interpretação daquilo que você faz a leitura. Se você não fizer a leitura, você não vai interpretar. Então, vamos nos esforçar. Vocês estão demonstrando muita dificuldade e pouco esforço para fazer as atividades, tá bom? Nós apresentamos uma atividade e na primeira questão, obviamente que eu não vou fazer todas as questões, corrigir todas as questões, mas eu vou ao menos 2 ou 3 aí para vocês compreenderem onde eu queria chegar. Na primeira questão, eu coloquei o seguinte: leia atentamente e relacione as colunas da maneira correta. Aí eu botei: transfira a letra da coluna à esquerda para o parêntese correspondente à direita. Vejam que do lado direito, A, B, C, D e E, eu tenho 5 letras com 5 sentenças para serem resolvidas. Vocês vão ver que do lado direito eu tenho 10 parênteses. Em 5 parênteses eu vou ter a opção de colocar uma letra. Outros 5 parênteses vai ficar sem letra. Eu não mandei marcar X. Eu não mandei ligar, eu não pedi para isso. Por favor, leiam a questão, a gente está explicando a questão aí. Observe, na letra A, eu coloquei o seguinte: múltiplos de 5 entre 70 e 90. Aí você vai ver, você precisa analisar quais são os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 85, 90. Pronto, encerrou aí. Eu estou pedindo para você determinar na coluna do lado direito os múltiplos que estão entre, ou seja, que são maiores que 70 e menores que 90. Então, os múltiplos de 5 que estão entre 70 e 90, eu tenho 75, 80 e 85. Aí você vai olhar na coluna do lado direito e você vai ver que tem 75, 80 e 85, que é o penúltimo parêntese. Penúltimo é o que fica antes do último, tá bom? Vocês vão ver que eu coloquei algumas para lhe confundir aí, mas a resposta certa está lá no penúltimo parêntese. Eu vou pegar, por exemplo, a letra C, Vamos para a letra C. Múltiplos de 5 menores que 50. Quais são os múltiplos de 5 menores que 50? A resposta vai estar aí, no último parêntese. Você vai ver que tem 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Na letra E, eu coloquei múltiplos de 2 maiores que 10. Nós já estudamos e nós sabemos que os múltiplos de um número natural, eles são infinitos. Aí você vai olhar nos parênteses e você vai ver 12, 14, 16, 18, 20 e entre parênteses, há reticências, ou seja, está mostrando aí um conjunto de número infinito. O que é que você precisa fazer? Pegar a letra E e transferir para esse parêntese. E aí fazer os demais, tá bom? Segunda questão. Leia atentamente e resolva cada problema. Antes de ler e resolver os problemas, eu vou te lembrar o seguinte. Nós estudamos sobre múltiplos e divisores. A noção básica, a questão introdutória. Presta atenção. Todos os números naturais possuem seus múltiplos. Os múltiplos de todo e qualquer número natural são infinitos. Simples, Outra coisa, existem os divisores. E todos os números possuem os seus divisores.
Nós vamos lembrar que existem os números primos. O que são números primos? Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E existe o número composto, que são os números que possuem mais de dois divisores. E aí, quando a gente vai procurar divisores, a gente procura o número que pode dividir aquele que eu estou procurando. Por exemplo, 8. Quais são os divisores de 8? 8 eu posso dividir por 1, eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 4 e posso dividir por 8. Então, eu posso dividir o 8 por 4 números diferentes. Ao contrário dos múltiplos, que representam um conjunto de números infinitos, os divisores, eles têm fim, eles são limitados. Quando o número tiver apenas dois divisores, ele é primo. Quando o número tem mais de dois divisores, ele é composto. Eu dei o exemplo do 8, eu posso te dar o exemplo do 15. O 8 é par, o 15 é ímpar. Mas eu posso dividir o 15 por 1, por 3, por 5 e por ele mesmo. Então, múltiplos é o resultado de uma operação de multiplicação feita entre dois números. O que é, por exemplo, qual é um múltiplo de 4? Eu posso dizer que 16 é múltiplo de 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que 50 é múltiplo de 25, porque 25 vezes 2 dá 50. O divisor, eu preciso pegar o número e dividir pelo que eu estou procurando. 3 é divisor de 10? Não. Porque 10 dividido por 3 não dá um resultado exato. 10 dividido por 3 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Sobra 1. Tá bom? Voltando para os problemas, na letra A eu coloquei assim. Ana tem 5 filhos e as diferenças das idades entre eles é de exatamente 2 anos. Sabendo-se que o terceiro filho tem 12 anos, qual é a idade dos outros? Pessoal, Ana tem 5 filhos. O terceiro filho de Ana tem quantos anos? 12. O problema está dizendo que a diferença de idade entre eles é de exatamente 2 anos, ou seja, um nascia após o outro quando completava 2 anos. Se o terceiro filho tem 12, o que é que eu vou fazer? Eu vou ao quadro e eu vou colocar aqui, ó, que o terceiro filho tinha 12 anos. Se ele é o terceiro e Ana tem 5 filhos, então Ana teve o segundo e o primeiro, antecessor, e Ana teve os sucessores, mais 2 aqui na frente. A diferença de idade entre eles é de 2 anos. Então, quem é o mais novo? Quem está mais próximo do 12 e é 2 anos mais novo, tem 10 anos. Quem está mais próximo do 10 e é 2 anos mais novo, tem 8 anos. Quem é mais velho do que o terceiro filho é o quarto, que é 2 anos mais velho do que ele. Então, tem 14. E o mais velho, depois do 14, tem 16. Então, nós temos 8, 10, 12, 14 e 16. Nós temos aqui, ó, representando a idade dos 5 filhos de Ana. No problema da letra B, eu coloquei o seguinte. Carlos anda de bicicleta para cuidar da sua saúde e faz isso no quarteirão onde mora. Ele sempre inicia as suas atividades às 6 horas da manhã e se mantém em movimento durante 2 horas, de segunda a sexta-feira. Em um dia normal de atividade, ele passa de frente à sua residência a cada 15 minutos. Que hora exatamente ele passa pela terceira vez de frente à sua casa? Olha o que o problema está perguntando. Que horas exatamente ele passa pela terceira vez de frente à sua casa? Se ele sai 6 e a cada 15 minutos ele passa de frente à sua casa, que horas exatamente ele passa pela terceira vez? Vamos lá? Ele saiu 6. A primeira volta ele passou 6h15. A segunda volta ele passou 6h30. A terceira volta ele vai passar que horas? 6h45. Simples demais. Um monte de gente sem ler o problema, com preguiça de ler porque o problema, o texto é grande e sem querer fazer a interpretação. Preguiça não leva ninguém a lugar algum, tá bom? Desperta. Na letra C eu fiz um problema ainda relativo ao problema da letra B. Olha o que nós colocamos aí na letra C. Ainda sobre a questão anterior, quantas vezes ele passa de frente à sua casa em um dia normal de atividade? Vamos lá? Ele saiu 6 horas. Eu vou colocar um esquema aqui, ó.
Vou colocar um esquema. Esse é o quarteirão da casa de Carlos. É Carlos mesmo? Isso. Essa aqui é a casa de Carlos. Vamos lá? Casa feia, mas tá valendo, né? O ponto preto é a casa de Carlos. Ele sai para pedalar que horas? 6 horas da manhã. O problema está nos perguntando o seguinte: quantas vezes ele passa de frente à sua casa em um dia normal de atividade? Se ele sai 6 e ele pedala por 2 horas, porque o problema está dizendo que em um dia de atividade normal ele pedala 2 horas. Então vamos lá. Ele saiu daqui 6, ele passa de frente à casa dele a cada 15 minutos. Então ele saiu 6, ele fez a primeira volta, né? Que hora ele passou aqui? 6h15. Ele fez a segunda volta, que hora ele passou aqui? 6h30. Na terceira volta, 6h40. Perdão, 6h45. Na quarta volta, ele passou aqui 7 horas. Na quinta volta, ele vai passar 7h15. Na sexta volta, 7h30. Na sétima volta, 7h45. E na oitava volta, 8 horas da manhã. Então, quantas voltas ele vai dar aqui? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Aí tem uma questão, por exemplo, de interpretação, que eu estou perguntando quantas vezes ele passa de frente à sua casa. Teve quem me disse que ele passa 7 vezes. Eu vou concordar, tá bom? Eu vou concordar porque realmente ele passa 7 e na 8ª vez ele fica. Ele acabou o treinamento, eu vou aceitar o teu ponto de vista. Mas teve quem disse que ele passa 8 vezes. Se alguém colocou dessa forma, eu também vou concordar como resposta certa. Teve gente que disse que ele passa uma vez só. Aí fica difícil, né? Último problema. É possível afirmar que os múltiplos de 6 menores que 25 são 0, 6, 12, 18 e 24. Desses números, qual não podemos considerar divisor de 48? Pessoal, esses aí são exatamente os múltiplos de 6 menores que 25. Então, correto. O único número que não pode ser divisor de 48 é 18. Se nós dividirmos 48 por 6, vai dar 8. Se nós dividirmos 48 por 12, vai dar 4. Se nós dividirmos 48 por 24, 2. Mas se nós dividirmos 48 por 18, olha só o que acontece. 48 dividido por 18. 48 por 18, nós vamos obter o resultado 2. 2 vezes 8, 16. Para 18, 2. 2 vezes 1, 2. E 1 que foi 3. Para 4, 1. 12 por 18 não pode. Eu vou levar uma vírgula e baixar o 0. 120 por 18, já viu que deu um número decimal. Eu não vou nem continuar a divisão. Não deu o número exato, tá bom? Forte abraço a todos, um beijo no coração. Só lembrando que logo mais, antes das 17 horas, eu enviarei uma avaliação para a gente ver como é que foi essa nossa primeira unidade. Eu quero que você tenha o máximo de empenho. Eu quero pedir aos pais, por favor, ajudem os seus filhos, mas não faça a atividade deles. Dê explicações, mas não responda. Deixe que ele quebre a cabeça. Professor, e se ele não souber, não responda dizendo que foi ele que fez. Eu prefiro que ele mande a questão dizendo que não sabe do que o senhor ou a senhora ou alguma outra pessoa resolver a sentença. Tá bom? Forte abraço. Um beijo no coração de todos.